Bom, boa tarde. Eu sou o Carlos Rocha, eu represento o Liber. E, primeiramente, parabenizar os dois pela exposição, ambas foram muito claras. Mas minha pergunta vai para o Rodrigo. Rodrigo, eu acho que ficou claro, pelo menos para mim, a inevitabilidade dessa crise. Eu queria te fazer uma pergunta sobre os reflexos políticos dela e o que você acha que vai acontecer. Eu te pergunto isso porque, primeiro, que essa reação que você falou mesmo de culpar o neoliberalismo pela crise. É uma coisa que a gente sempre vê acontecendo e toda crise que tem, a culpa é sempre do mercado e o governo é o salvador. E, além disso, mesmo se não houvesse isso, é uma tendência natural das pessoas de quando elas se sentem ameaçadas, elas abrirem mão de liberdades, elas aceitarem mais restrições das liberdades. E, tendo em vista a pouca cultura democrática do Brasil, que é muito recente, uma crise como a que a gente está para enfrentar, será que ela vai ficar restrita? Sempre vai ter algum efeito político, mas será que ela vai ficar mais na esfera econômica? Ou será que esse verniz de liberdade que o Estado de Direito dá para a gente vai ser rompido com essa crise que está por vir? Rodrigo, espera só um pouquinho. Ok. Eu não sei responder, eu tenho muito medo de fazer diagnósticos e previsões desse tipo. Sem dúvida é um risco preocupante o que você coloca, porque não há, de fato, disseminado na população brasileira um mínimo que seja de conhecimento um pouco mais profundo de economia de mercado, de coisas do tipo. E como eu coloquei na apresentação, com o diagnóstico errado, a receita vai ser pior, vai ser mais do veneno, mais crédito, mais intervenção, mais regulação, quer dizer, tudo que está de errado, eles vão querer aumentar. Eu acredito que vai vir uma crise sincera, não sei precisar o timing disso, existem 1000 fatores, o fato de eu trabalhar no mercado financeiro desde 97 fez com que eu fosse muito humilde em relação a previsões, porque se fosse assim estava todo mundo rico. É muito difícil, são muitos vetores de tudo que é lado influenciando o resultado final. Mas nós conseguimos sim detectar certas tendências preocupantes que vão estourar, alguma hora vão estourar. Não sei se vai dar tempo da gente tentar, pelo menos entre os formadores de opinião, mostrar que é uma crise do intervencionismo e não do liberalismo. Se não der tempo, infelizmente vai ser apenas mais uma crise onde eles vão usar a crise, o Estado sempre usa crise para disseminar medo, pânico e crescer com isso, né, os seus poderes, os seus tentáculos. Então é sempre assim, né? Pânico em relação ao aquecimento global, lá vem o governo. Pânico em relação a terrorismo, lá vem o governo. Então o governo vai sempre crescendo através da disseminação de medo nas pessoas ignorantes. Ignorantes não no sentido pejorativo, nós ignoramos muitas coisas. Então eu tenho receio de que quando estourar essa crise, se ela vier numa gravidade séria o suficiente, com um diagnóstico totalmente errado de suas causas, nós possamos sim cair num modelo mais autoritário, fascista, né, o que já tivemos tanto aí na América Latina. Isso é um perigo, é uma espada constante nas nossas cabeças, porque falta o mínimo de apreço pela liberdade individual abaixo da linha do Equador. Vamos aguardar um pouquinho o final da tradução. Agora uma pergunta para o professor Miller, já que temos aqui uma plateia essencialmente jovem, né? Jovens que podem mudar o futuro do Brasil, sem dúvida. Tem a pergunta do Marcos Zecker, que é a seguinte, professor. O que o jovem deve fomentar para auxiliar o crescimento econômico do Brasil? Em que área se fomentar? E que eu acho que é de maneira geral, né? O jovem tem que ter o que em mente para conseguir fazer com que o Brasil tenha um crescimento importante economicamente. Crescimento de uma economia depende dos investimentos e este falam os mainstream economistas e os austríacos têm suplemento. Suplemento importante, os investimentos certos, que são dirigidos para o mercado. É uma diferença. De uma forma, é a mesma ideia. A economia precisa poupança vai criar estes investimentos. E esta diferença entre nós e a macroeconomia de tipo de Keynes. Eles olham os agregados e nós damos uma olhada nos detalhes
e notamos se este não fica bem na estrutura do mercado livre, este não vai dar bom. E assim exatamente acho que o ponto do Brasil, que temos primeiro uma taxa de poupança baixa, temos segundo uma taxa de investimentos baixa, mas ainda pior, temos maus investimentos, né? E se precisa criar muito mais e se esforçar em qualquer atuação que tem, seja na economia, ou seja na empresa, ou seja na atuação pública ou política, de promover um mercado mais livre, com o argumento que não é uma ideologia, mas um mercado mais livre é uma necessidade para fazer que evitamos maus investimentos, que botamos capital que custa muito, que chega de nossa poupança, está botado por fora. Obrigado. A gente tem uma pergunta aqui da plateia. Obrigado. André Burger, para ambos, se possível. O professor Anthony deu uma grande ênfase à estrutura e Banco Central na sua apresentação. Eu gostaria, então, de fazer uma pergunta teórica, que é contrapor o choice in currency do Hayek, tá, com uma visão bastante de defesa do padrão ouro de Rothbard. E como você vê isso, e se possível também o Rodrigo, né, se conflitando e o desenvolvimento da teoria a partir daí. Obrigado. Eu não tenho desta área uma opinião já bem fundada. Estou pensando sobre esta pergunta e da minha evolução de pensamento. Quando estudei, né, meu primeiro passo era em favor de um banco central altamente independente, né, quase no estilo de Greenspan. Nós não precisamos o padrão ouro, né, porque actuamos e tínhamos um padrão ouro. Né? Foi a fala de Greenspan, e durante meus estudos como jovem eu pensei esta doutrina. E quando estudei mais sobre a escola austríaca, mais sobre Mises, me tornei mais aderente de um sistema de padrão de ouro, mas eu acho que é difícil implantar. Né? E para implantar isto se precisa um sistema político. E como notamos no caso do fim do padrão ouro, começou a Primeira Guerra Mundial e um país depois do outro simplesmente finalizou este sistema. Assim, mais recentemente, e ainda estou no processo de estudar, eu me torno um pouco mais em favor do sistema de free banking, né? Quando este se estabiliza bem, tem quase uma bastão no mercado contra uma intervenção política. Rodrigo quer complementar. Tocou num ponto polêmico dentro da escola, né, que gera uma certa ruptura muitas vezes. Eu tenho uma inclinação maior pela ideia de Hayek nesse aspecto de free banking. Como eu acho que isso é mais difícil de conseguir na prática, eu gostaria de ver pelo menos a 100% reserves, quer dizer, um sistema onde você realmente vai ter que investir de acordo com o que foi poupado. Vamos acabar com a brincadeira de ilusão, né, de que dinheiro é fiat lux, fiat money. Então, eu acho que, como é mais fácil atingir politicamente a restrição de reserva, eu iria por esse caminho, na minha luta política, digamos assim. Agora, como ideal, seria o free banking total. Desestatização da moeda. Rodrigo, como você explica o fato de Hong Kong, que é da China agora, está no topo da liberdade econômica? O que se passa na cabeça dos chineses? É a pergunta. Bom, não é mérito dos chineses, né? Eles tomaram de volta. Não, eu não sei responder direito essa pergunta realmente. Acho que é um modelo, sem dúvida nenhuma, muito mais livre do que tudo que a gente tem por aí, né? E que funciona bem, sem um banco central, moeda PEG. Só que, eu não sei, é muito difícil você imaginar receitas de como replicar modelos que deram certo. De fato, você vai esbarrar em uma cacetada de
obstáculos culturais e coisas do tipo que não são tão simples de você vencê-los. Então, não sei se é replicável você pegar o modelo de Hong Kong e tentar colocar como receita para o Brasil. Agora, é mais um exemplo, entre tantos outros, de que o caminho para a prosperidade, sem dúvida nenhuma, é maior liberdade econômica, maior liberdade individual. Tá certo. Professor Miller, a pergunta é do Ulisses Alfredo, do Instituto Federalista. Existe a possibilidade de termos no Sergipe, em Sergipe, um núcleo de estudos da escola austríaca e até formarmos um curso de mestrado baseado nessa corrente? Era uma surpresa minha. Aconteceu a sexta, tínhamos uma reunião e saindo desta reunião chegou um estudante que ainda não conheci. Ele falou, ele não recebia informação de mim. Ele próprio encontrou esta informação sobre nosso encontro aqui. Aqui é um sinal, acho muito relevante, que o mercado e uma demanda existe e sua barreira informacional, e esta barreira é cada vez mais baixa com as novas mídias, e assim se tem a potencialidade, e eu já iniciei alguns primeiros passos nesta direção, e o que observei, e não só minha experiência, quase em todo o mundo, dos jovens especialmente, tem quase uma afinidade, vamos dizer, com todo respeito, instintiva para estas ideias. Como nos anos 60 e 70, quase instintivamente, os jovens tinham estas tendências do socialismo. Né? Hoje notamos que muitos têm instintivamente, buscam material, buscam tem sede para comida intelectual nesta direção da escola austríaca, e nós temos quase um caminho aberto agora, e não precisamos mais uma atitude de lutador, né? Quase nós simplesmente oferecemos nossos programas e vamos ter uma grande ressonância. Muito bem, temos aqui uma pergunta da plateia. Meu nome é Maurício. Queria te fazer uma pergunta seguinte. Se você concorda que o fato do Fed estar imprimindo muitos dólares, se isso pode causar algum mau investimento no Brasil, né? E se sim, como a gente poderia se proteger em relação a isso? Aí a segunda pergunta é a seguinte: você poderia falar um pouquinho mais do CDS? Porque geralmente o que se fala mais, o que se é mais analisado é o fato da taxa de juros ter ficado muito tempo artificial, e por causa da lei que foi votada nos Estados Unidos, criou a bolha, etc, etc. Mas assim, isso aqui não se fala muito sobre o CDS, porque até o ponto que a Blind Masters, que foi que inventou o CDS, ela fala que foi um mecanismo de transferência de risco. Mas assim, só que nesse caso o que se vê é que foi um efeito sistêmico, que todo mundo perdeu dinheiro com esse instrumento, né? Assim, queria que você comentasse um pouco mais, né? E a terceira seria o seguinte, né? Desculpa, né? E você acha que, dado a sua palestra, que você falou que o BNDES está enchendo o mercado de dinheiro barato, você acha que, nesse caso, as empresas que estão no capital aberto, elas vão ter taxa de desconto reduzida, fazendo com que o valuation dela melhore, fazendo com que isso gere mais um mau investment nesse sentido? É isso.